Se nós não aprovarmos esse projeto nessa Comissão de Constituição e Justiça hoje, a gente pode fechar o parlamento e dar a chave para o Supremo Tribunal Federal. Porque, basicamente, o que o projeto coloca é que quando a Câmara dos Deputados ou o Senado da República decidem sobre uma matéria, o Supremo Tribunal Federal não pode legislar argumentando que nós nos omitimos, porque nós não nos omitimos. E digo mais, eu vi alguns parlamentares dizendo, não, mas o projeto não coloca necessariamente que a Câmara precisa aprovar um projeto, ou que o Senado precisa aprovar um projeto. E quem disse que nós precisamos necessariamente aprovar projeto A ou projeto B para tomar uma decisão? Quando o parlamento rejeita um projeto, ele está tomando uma decisão. Quando o parlamento não decide, este silêncio do parlamento é eloquente, ele está tomando a decisão de não decidir. Ele está tomando a decisão de manter a legislação como ela está. E eu já escutei várias falácias de ministros do Supremo Tribunal Federal falando, não, por exemplo, internet é terra sem lei, não existe regulamentação, o parlamento se omite. O parlamento, antes do Supremo pensar em falar em rede social, e o Supremo só passou a falar de rede social quando ministros do Supremo passaram a ser criticados, e aí eles deliberadamente querem confundir ataques e críticas a ministros do Supremo, pessoas físicas, com ataques e críticas à instituição Supremo Tribunal Federal. Eles querem que a pessoa física deles se confunda com a própria democracia. Eu não posso mais criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque aí eu estarei criticando a própria existência da instituição, que eu estarei criticando a própria existência da democracia. Ora, quantas vezes eu já não fui ofendido, eu já não fui atacado, quantas vezes outros deputados aqui de todos os espectros político-ideológicos não foram atacados, e qual que é a condenação que se tem na justiça? Condenação por injúria, por calúnia, por difamação. Agora, quando se critica o ministro do Supremo Tribunal Federal, qual que é a condenação? Atentado contra o Estado Democrático de Direito, desestabilizar as instituições. Isso é absolutamente inaceitável. A Câmara se nega a votar o PL da censura, por isso há uma omissão legislativa. Não, nós não queremos regulamentar as redes sociais de maneira a criar um órgão que o Executivo possa censurar opositores políticos. E isso nós não vamos fazer, e isso nós já derrotamos no voto nessa Câmara, e não é o Judiciário e nem o Tribunal Superior Eleitoral, nem o Supremo Tribunal Federal, que tem que fazer isso via canetada, via resolução. Ah, mas o Congresso não delibera sobre inteligência artificial. Muito antes do Supremo Tribunal Federal falar em inteligência artificial, nós aprovamos nesta Câmara dos Deputados legislação que regulamenta inteligência artificial. Agora, porque nós não queremos votar as propostas do Supremo, que aliás já é uma aberração, já é um absurdo o próprio Supremo querer impor propostas legislativas para o Congresso Nacional, e argumentar que a gente está se omitindo. Não, nós estamos decidindo por manter a lei como ela está. Ah, o Congresso Nacional não vota a legalização do aborto, ele está sendo omisso. Não, nós não queremos legalizar, nós queremos manter a legislação como ela está. Isso não é uma omissão legislativa, isso é uma decisão legislativa. Ah, mas o Congresso Nacional não legisla sobre porte de drogas para saber a diferenciação entre traficante e usuário. Não, o Código Penal legislado e aprovado por este Congresso Nacional já prevê qual que vai ser o critério, que é de acordo com as circunstâncias determinadas pela situação em que o policial encontra o usuário ou encontra o traficante. Não há uma omissão legislativa, nós decidimos que não haveria uma quantidade fixa determinada por lei. Eu, inclusive, pessoalmente discordo dessa decisão do parlamento, mas o parlamento decidiu. E não cabe ao judiciário derrubar isso no tapetão. Então, ministros do Supremo Tribunal Federal, eu não tenho a menor dúvida de que alguns ministros do Supremo seriam excelentes senadores, seriam excelentes deputados federais, porque a vontade de legislar e as ideias para legislar não faltam. Agora, vai para a rua, pede voto, disputa eleição de 4 em 4 anos, toma processo, anda na rua, sofre xingamento, sofre tudo que a gente passa quando vai disputar a eleição. Se ministro do Supremo quer legislar, seja bem-vindo, participa, ingressa no partido político, negocia com o líder partidário, negocia com seus pares e não impõe a sua visão de mundo numa canetada porque você tem poderes supremos. Isso nós não vamos admitir.